Energia de Vilmoca, ela bate no paredão e vai embora, meus amores. Ela foi eliminada e deixou o G3 agora com um novo nome. Vamos comentar também as porcentagens e girar o resumo completo da madrugada pra você. Aconteceu o pior, a Renata foi tombada e ficou chocada. A Vilma acabou com o Vinícius e daqui a pouco a gente vai te contar como foi ali os principais momentos dela no bate-papo com o eliminado. E o Fantástico, os Fantásticos, hein? Desabaram. Tudo isso com a sua participação, nossa meta de 10 mil likes. Depois da vinheta, bora comentar. Olá pra você, meus amores, chegando com mais um Bora Comentar pra você que tropeçou e caiu no canal. Bom dia, tropa do Pandinho. Ó, já cata o café. Hoje deu tempo de fazer. Cata o café aí, ó. Bora comentar. Pois bem, meus amores, olha só, a gente já começa, claro, falando das porcentagens aí, né? Vamos fazer aquela análise dos números? Olha só, a Dona Vilmoca foi eliminada com uma média de 58%, portanto, palpite de Bárbara Sarini ontem, cravado, acertou. O Vinícius ficou com 39,69%, portanto uma diferença ali de quase 20%, né? Uma diferença grande, não passou nem perto de estar empatado, né? E mais uma vez os perfis aí, aquele perfil Realities VIP, acertando, né? Na distância entre um e outro aí, né? Muito, muito bom. Voto único, 63, para a Dona Vilma sair. Voto de torcida, 54. Voto único para o Vinícius, 34. Voto de torcida, 44. Isso aqui, preste bastante atenção, mostra pra gente que o quarto fantástico não tá tão bem na fita assim. E que os anos 50 tá indo bem. Ou tá crescendo. Pode ser que isso esteja muito restrito ali ao Vinícius, né? Segundo paredão seguido, reduzindo aí a diferença com o seu grupo concorrente. O choro dele também, ele tá chorando muito esses últimos dias, tá bem emotivo, bem emocionado. Isso sensibiliza a audiência. A gente vai falar mais sobre o Vinícius na live das 3 da tarde, tá? Pois bem, e aí a gente sabe que com a saída ali da Vilmoca, a Renata agora não é mais G2, já não era mais G3, agora ela virou G1. Portal de notícias da Globo. Pois é. Coisa boa. Bom, aí, gente, vamos passando aqui. Nós tivemos 100 milhões de votos, 103.726 votos, quase 100 mil votos a menos do que o último paredão. E uma comemoração fantástica no gramado, olha aí, né? Bom, a gente pode dizer também que os anos 50 comemoraram, porque agora é top 10. A Renata, enquanto isso, chorava, meus amores, pela saída da Vilma e também se sentiu culpada pela eliminação dela. Numa conversa com o Mike, ela disse: não sei, eu sigo me sentindo responsável, não sei. E aí o Mike tenta falar: mas você não é responsável. E a Renata: eu não consigo ver, o que eu teria feito diferente, velho? Sei lá, eu fiz tipo, enfim, aqui ninguém sabe de nada. E é uma responsabilidade também ir para esse negócio de vitrine e voltar para falar alguma coisa. E o Mike: mas você tá em paz? O Mike faz umas perguntas idiota, né? A mulher tá falando que ela tá pensando que foi responsável pela eliminação da amiga, pela eliminação da Dona Vilma, e ele me pergunta se ela tá bem. Me ajuda aí, pô. E aí ela falou: olha, eu não sei o que eu faria diferente. Aí o Mike: então, você não falou nada além do que era importante e te pediram para falar, além, obviamente, das suas coisas, né? A Renata, gente, ela tá com medo, sobretudo, de ter trago uma informação falsa, uma informação errada, principalmente quando o assunto é a história do Velha Sonsa. E, de fato, a gente sabe que, nesse caso, ela, de fato, trouxe a informação errada, né? E aí a Renata fala: tu entende que... não sei, uma percepção minha, posso estar totalmente equivocada. E o Mike: com o quê? O Tadeu sempre fala como se o assunto da semana virasse uma polêmica lá fora. Tu entende que ele trouxe isso? Aí eu fico na responsabilidade. E a Vilma: mas você não confiava na pessoa? A Renata: confio. Mas se a pessoa tivesse confundido e trouxe a mensagem errada? Não sei. E olha que eu filtrei tanta coisa que me disseram
disse ali a Renata. E aí, gente, basicamente, o público tá botando a culpa naquela senhora, né? De cabelo loiro lá. A fadinha. Que foi lá na coisa de vidro, né? Babado. Eu acho que eu cheguei a entrevistar ela. Eu vou tentar procurar no arquivo do material das gravações daquele dia pra ver se eu não entrevistei ela sem querer. Imagina se eu tiver entrevistado ela. Ou será que eu só falei com ela? Eu vou ver. Ficou um clima muito ruim lá no Fantástico, tá, gente? Renata chorou também, falou, olha, não é possível que eu esteja errada, gente, é muita responsabilidade. Eu fico me perguntando, desde que eu voltei, se eu estou fazendo a coisa certa, se eu tomei as decisões certas diante de tudo que eu ouvi. A sensação que fica é que o quarto de lá, se estivesse tudo certo, e a sensação que fica é que o quarto de lá tá certo e a gente tá errado. E aí ela chora, gente, ela chora. Eu tô errada, meu Deus, não é possível. Eu fico pensando nas coisas que Delma fez com a Eva, que Vinícius falou com a Eva, e ela ter saído, e agora isso, eu não entendo. Não é possível que eu estou do lado errado, ou tem alguma coisa na minha cara que eu não estou vendo. Bota a imagem anterior aí, ó. Pronto. Aí, vocês viram, né? O que ela não tá vendo? Que ela tinha que ter se afastado desses gêmeos, né, galera? É uma das coisas que a Renata frustrou a audiência, sobretudo o público que botou ela lá na casa, era, obviamente, esse afastamento, que deveria ter acontecido, dela com os gêmeos. Ela não se afastou. E isso já gerou uma frustração instantânea com o público aqui fora. Não é? Pois bem. E aí a Renata, olha, ela seguiu desabafando. Ela falou assim, eu sinto que eu vou ser alvo muito em breve. E eu faço o quê? Na hora que eu vou me defender? Tipo assim, as pessoas julgaram de um lado, que um lado tá certo e que o outro tá errado e pronto. Não adianta eu expor o meu ponto de vista. Aí eu pergunto a você que tá assistindo o resumo, por gentileza, escreva aqui embaixo. Vocês acham que a Renata vai cair e vai ser eliminada? Vocês acham que a Renata realmente tá fraca? Porque na minha visão, no meu palpite, ela ainda é forte. E ela tá tendo esse sentimento de derrota porque ela perdeu duas aliadas que ela foi informada na cabine de vidro lá que era um G3. De maneira muito errada e emocionada a pessoa que falou isso pra ela, tá? Porque nunca nós vamos ter um outro G3 como foi Juliette, Gil e Sara, não é? Então, vocês não acham que ela tá forte ainda? Eu acho que ela ainda tá forte. Ela não tá fraca. O problema é que a amiga dela tava nariz em pé e a energia de Vilmoca caiu num paredão errado, né? Escolheu um paredão errado, no caso. Qual a opinião de vocês? Renata tá forte ou tá fraca? Responde pra mim nos comentários. Aí, gente, o Mike falou, você tá falando sobre o que você vê aqui. Você não é responsável pelo que o povo vê lá fora. A gente é limitado a isso. A gente vê o que consegue ver e escuta o que consegue escutar. A Renata, então, gente, relembrou o paredão da Eva. Falou, Deus falou claramente com a gente que ela não iria sair, cara. Aí Deus falou com ela lá que ela não iria sair, mas acabou saindo, né? Tem que aceitar. E a Renata, é tipo isso, Vinícius. Por exemplo, é tipo isso do Vinícius. Por exemplo, ele, eu não sei, eu não sou uma pessoa mal. Eu sei, eu nunca falei isso. Eu nunca disse que ele é uma pessoa ruim. Mas essas coisas, da forma dele falar, pra mim, me assemelham ao da Aline. Só que tu entende que as pessoas veem a Aline de um jeito e veem ele de outro? Mesmo que eles façam coisas semelhantes? É isso que a Renata... Cara, a Renata é muito inteligente. Isso é indiscutível. Mas é isso que a Renata precisava ter entendido antes. Porque o Vinícius é o Vinícius, a Aline é a Aline. E a Aline tinha uma rejeição grande com o público aqui fora porque era uma pessoa com uma personalidade muito mais difícil de lidar do que o Vinícius, que só tem uma personalidade forte. O Vinícius tem uma personalidade forte, né? Dá pra ver pela história de vida dele, ele sofre muito, mas ele é muito família, ele é muito brincalhão, mas ele escuta mais. A Aline não escutava ninguém. Então o público tinha ranço dela. Então quando ela caiu no paredão, o povo arrancou sem dó. Entendeu? Teve mais chororô de madrugada, tá? Clima de luto. O Diego saiu chorando no gramado mais uma vez por ter permanecido no jogo. Ele segue incrédulo, sem acreditar de fato que o público está deixando ele na casa.
No lado de fora, nós também tivemos a Renata. Menina, a Renata seguiu inconsolável, recebeu apoio do Mike. E para receber apoio do Mike, você realmente fica mais inconsolável ainda. Chorava, mas chorava, né? Bom, a Vitória também analisou o discurso do Tadeu ali na final, na final não, na reta final ali, né? E aí a Vitória até fala assim, ó, a gente chegou num ponto que não tem ninguém que o público odeia aqui, sabe? Chega um momento do programa que os discursos são para exaltar quem está saindo. Realmente, foi uma questão do Paredão ter uma outra preferência. Mas não quer dizer que o público não gostava, sabe? E aí o Vini ainda fala, sim, até porque ela voltou de 3 paredões. Ele analisa ali, né, como estava a nossa gloriosa Dona Vilma. E aquilo, né, ele não está errado. De fato, ela voltou de mais paredões. E aí, a Vitória fala exatamente. E o Vinícius diz que ficou com medo, inclusive, do Tadeu finalizar o discurso da Vilma e voltar para eliminar ele. Porque, afinal de contas, foi o que o Tadeu fez no paredão passado, não é? Então, assim, houve uma conversa ali analítica nos anos 50 a respeito do discurso do Tadeu. Enquanto isso, Renata seguia triste, desabafando e conversando com o Mike. E ela falou, olha, eu também fico me perguntando se eu estou errada nas minhas percepções, porque aqui dentro a gente vê coisas que talvez o público não veja. Às vezes trazer isso à tona, como essa minha última percepção sobre o Vinícius, às vezes as pessoas simplesmente falaram não, e não é isso. E o Mike, eu acho exatamente isso. As pessoas às vezes não olham com os olhos que você está olhando. E a Renata às vezes acham que é besteira. E o Mike, mas ninguém aqui dentro tá dentro, mas ninguém tá aqui dentro para saber onde pega e onde não pega, disse ele ali. A Renata falou, eu não consigo ver o que eu fiz de errado, mas o Brasil consegue ver e explicar. E o Mike, não adianta ficar tentando saber, porque você não vai saber. Só quando sair do programa e quando acabar. E a Renata, por isso eu não trouxe embate de ninguém. Eu trouxe os meus. Talvez um embate estivesse certo, o outro não. Porque o Brasil preferiu tirar a Eva do que deixar ela. Sei lá. Bom, seguindo ali também... Olha como é que ela ficou, gente. Olha, ela fritou. Ela fritou, minha senhora. Ficou fritando durante a madrugada. Bom, e adivinha só. Renata está agora com menos seguidores que o Vinícius. É isso mesmo, olha essa imagem aí, que é um print da quantidade de seguidor que cada um dos participantes tem. E olha, eles estão em lados opostos, né? Se você analisar bem, Renata, que até então tinha mais seguidores que o Vinícius, agora tem 1.000 seguidores a menos. Ela está com 447 mil, enquanto o Vinícius agora atinge a marca de 400, eu falei 400, mas é 747 mil, enquanto o Vinícius tem a marca de 748 mil. Então, portanto, temos o Vinícius em clara vantagem agora na questão de número de seguidor em relação à Renata. Isso aqui mostra como eles estão equilibrados em torcida, em enredo, em engajamento, o público gosta dos dois, mas, evidentemente, quando acabar o programa, cada um vai falar com o seu próprio público, né? Tem gente que segue os dois, tem gente que só segue um, tem gente que só segue o outro, e é sobre isso, tá bom? Ele se tornou a segunda pessoa pipoca mais seguida do BBB. Esse título era da Renata, a primeira pessoa pipoca, ou seja, anônima, era a Aline com 2 milhões, agora é o Vinícius, que é a dupla dela, coincidentemente, né? E a Renata aparece agora em terceiro lugar. Então, só para você ter uma noção de como o público está gostando do Vinícius. E no final eu vou falar o que eu acho aí a respeito dele. Renata e o Mike analisaram também a força do Vinícius com o público. E ela falou, querendo ou não, a Eva também confrontou o Vinícius. E o Mike, que ele é forte, é nítido que ele tá forte. Se não tivesse, já teria saído já. E a Renata, mas no discurso do Tadeu com a Eva, eu fiquei na dúvida, porque ele falou coisas dele, que tinha se apagado no jogo e tal. Depois ele falou do negócio das provas, dos desafios, que nada derruba ele. Ao mesmo tempo, ele falou que a Eva também, que era boa de prova e não sei o quê. Só que aí que tá, né, gente? O ponto é, o Vinícius deu uma acordada pro jogo nessa reta final, né? E aí nessa conversa com o Mike, eles estavam lá aceitando que o Vinícius é forte. Por falar nele, tá? O próprio Vinícius também relembrou a acusação da velha sonsa e se posicionou novamente dizendo que não falou isso. Ele disse, no paredão, ela disse que eu chamei ela de velha sonsa.
Só que eu não chamei. Eu não falo isso. Eu tô até buscando o contexto. E o Guilherme, fica tranquilo, porque tem câmera o tempo todo. E o Vinícius, eu fico, será que falei isso e estou mentindo? Eu seguro o rojão das coisas que eu falo e tenho uma memória muito boa. As coisas que eu falo, eu lembro. Eu não ando chamando ninguém de sonsa. Bom, aí nesse caso ele chamou, mas não era a dona Vilma, ele chamou o Diogo de sonso, né? Tanto que a dona Vilmoca, ela viu lá no bate-papo eliminado com o Gil, né? O vídeo. E num primeiro momento, ela tem a mesma percepção que a moça da vitrine, tá? De que de fato, não, ele realmente me chamou de velha sonsa. Aí o Gil e a Ceci precisam falar, não. Ele estava falando de uma pessoa que não era você, estava falando do Diogo, que é o seu filho, tudo bem. Ela até fala, né? Eu não sei o que é pior, mexer com a gente ou mexer com o filho, mas ele estava falando do Diogo. Gente velha e sonsa, não velha sonsa, né? Então tem uma diferença no contexto. E aí a Vilma, viu? Merecia ter ouvido mesmo. Aí você assim, mas você percebeu que ele está falando do Diogo? Ficou confuso porque ele está falando gente sonsa e velha, mas ele fala do Diogo. Aí a Vilma, de todo jeito, o velho é sonsa, não me ofendeu. Mas eu tinha que falar pra ele. Não foi pra mim, foi pro meu filho. Tudo bem. Veio informação pra mim e eu achei que tinha que falar. Porque não tive com o Vinícius, não. Achava ele fanfarrão e botei até apelido nele. Aurélio. Acho que ele pegou o ranço de mim e do Diogo porque nunca fomos até ele pra perguntar nada. Ela também pôde rever falas polêmicas ali a respeito da Aline. E falou que não se arrependeu de nada. Esse foi outro momento muito forte, eu estava assistindo. E, gente, ela reafirmou tudo que ela disse. E disse que não retirava nenhuma vírgula. Mas aí, na hora de explicar a história de... ela é uma mulher para ficar ali 2, 3 dias e tchau. Ela quer dizer que era uma mulher para ser amiga. Vamos à fala exata dela. Olha só. Mas isso eu falei mesmo. Eu não retiro o que eu falei, não. Eu pensei isso dela. Aquele sincerão que ela arrasou com o João, ela se transformou e eu falei, Diogo, a Aline é essa pessoa aí. E o Gil, mas deixa eu lhe explicar. A senhora fala que não confiava nela. E isso é um direito seu. Mas falar, ela é aquela pessoa para ficar uns dias ali, mas para relacionamento não, acho que foi isso que as pessoas não receberam bem. E a Vilma, mas eu falei que no momento achava que era aquilo mesmo. E acho que é. Não me arrependo não. No último sincerão que ela saiu, ela falou, eu deveria ter te chamado. Que namorada é essa? Que paquera é essa? Ela tinha que ter um pouco de carinho, disse ali a dona Vilma. Mas é aquilo, né? Tem que ter carinho de um lado, mas do outro tá autorizada a dona Vilma macetar e falar essas coisas dela? Não faz muito sentido, né? Eu acho que ela perdeu a oportunidade de admitir que exagerou. Amores, preciso do seu like, a nossa meta é 10 mil likes aqui no vídeo da manhã. Se você ainda não deixou, não clicou no gostei, vamos de like, clica no joinha aí, ó, pra dar aquela moral pro Dieguinho, tá bom? Muito obrigado. Bom, esse foi o nosso resumo da manhã. Deixando claro pra você que daqui a pouquinho o Dieguinho tá de volta às 3 da tarde, mas lembra que eu falei que eu precisava comentar uma coisa sobre o Vinícius antes? Então, vamos a esse comentário rápido, tá? Acho que o Vinícius vai pra final. Acho que o Vinícius cresceu muito depois desses 2 últimos paredões, onde ele derrotou 2 pessoas até então consideradas fortes. E essa derrota gera um desânimo na torcida. Desânimo esse que também atingiu a Renata, que de G3 virou G2 e agora é G1. E ela tá se questionando e muito triste, sentindo que inclusive se cair no paredão pode ser eliminada. Mas lembrem-se, a Renata tem uma torcida, a Eva tem outra e a Vilma tem outra. Não dá pra dizer que são as mesmas torcidas. As pessoas que se simpatizaram com a Renata, que colocaram ela na cabine de vidro. Se a gente tivesse um paredão Renata e Vinícius, será que de fato o Vinícius ganharia essa batalha? Talvez se for esse próximo paredão, sim. Mas daqui a algumas semanas, talvez não. Tudo vai depender do posicionamento e da movimentação de cada um. Mas o Vinícius está fazendo uma coisa muito inteligente. Primeiro que ele está se entregando aos sentimentos, está chorando bastante. E quando um participante chora muito, o público olha com sensibilidade para ele aqui fora. Então ele está crescendo, ele está sendo abraçado por uma parcela da audiência. E eu queria saber de você que está assistindo aqui o resumo. Você gosta do Vinícius? Antes de sair do vídeo, comenta, porque eu quero saber a sua opinião. Tá bom? Então tá bom. Te vejo daqui a pouco às 3 da tarde. Um beijo grande, amo vocês, obrigado pelo carinho. Não esquece o like. Fui!